Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Michele Siqueira e eu voltei para contar a terceira parte do meu testemunho, que eu parei falando sobre quando Deus usou a vida do tio Daniel para poder me abençoar. E não era porque ele foi nosso padrinho, não, era porque ele gostava muito de mim mesmo. Ele sempre falou que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, porque ele sabia de onde o sobrinho dele tinha saído e o que o sobrinho dele tinha se tornado. E para a glória do Senhor, primeiramente foi o Senhor que fez, e depois eu, que botei aquele homem no lugar, e se tornou nesse homem maravilhoso que ele é, o pastor Daniel. E nós decidimos vir embora para Londres. Eu lembro que quando nós decidimos vir embora para cá, nós não tínhamos condições. Nós tínhamos um computador, tinha uma televisão, um jogo de quarto e um DVD. Nós resolvemos vender tudo. E o Daniel trabalhava com esse tio dele e ele resolveu pedir as contas. E no momento em que pediu as contas, esse tio dele falou: Não, Daniel, eu vou fazer como se eu estivesse mandando você embora para você ter um pouco mais de dinheiro para vocês poderem ir. E nós decidimos vir. Vendemos todas as nossas coisas para poder vir para cá. Só que nós estávamos tão preocupados e esquecemos que o Senhor tinha feito essa promessa. Eu lá atrás, antes de conhecer o Daniel, eu lembro como se fosse hoje. Deus tinha usado o pastor que a qual eu tinha me convertido para falar que ele me via no aeroporto com 2 malas e que eu iria atravessar o oceano para outro país. Quando ele entregou esse mistério na minha vida, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu vou sair daqui de perto da minha mamãe nunca. Não largo minha Miami nunca, que era assim que eu chamava minha mamãe, Miami. E eu falei: não largo minha mãe não. Isso daí é para outra pessoa, não é para mim não. Não aceito isso não. Só que quando Deus promete, Ele cumpre. Ainda que eu tivesse esquecido esse detalhe, o Senhor assim me fez lembrar a promessa a qual Ele tinha feito. Passou-se, vendemos as coisas, se despedimos da família, se despedimos dos amigos. No dia que a gente ia viajar, eu falei: eu quero ir de manhã cedo, na consagração, na igreja, 6 horas da manhã. Isso foi numa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2000 e alguma coisa. E nós fomos na consagração. E quando chegou lá, eu se despedi dos pastores, contei para eles que nós estávamos indo, eles já sabiam que seria aquele dia. E nós viajamos. E iríamos viajar naquele dia. Aí, no momento em quando nós se despedimos, e aquilo que eu estava saindo na porta, Deus tomou a esposa do pastor para falar comigo. Irmã Michele, eu te vejo sentada numa cadeira e você estava com uma criança embalada num lençol. Só que no momento em que eu abri aquela manta, eu via que era um menino. E no momento que ela falou isso, eu falei comigo: Jesus, eu estou indo para trabalhar, ganhar dinheiro, comprar minha casa. Não estou indo para engravidar não, Senhor. Tens misericórdia. Pensei comigo. E ela falou para mim: através dessa criança, a vida de vocês vai mudar. Mas ouve o que eu vou te falar. Aí eu falei: amém. Ela falou: Deus, com certeza, Ele irá suprir todas as suas necessidades. Eu vejo alguns passaportes na mão de vocês. E o Senhor irá honrar a fidelidade sua. Mas entenda uma coisa: você terá tudo naquele país, mas você passará por uma luta muito grande. Mas não abandone Deus e entenda que em todo momento Ele estará com você. Eu falei: amém. Tomei posse daquilo, mas não me preocupei com aquilo. Eu não estava preocupada com isso. E viajamos.
se despedimos da família e foi aquela choradeira toda e viemos para Londres. Gente, eu juro que quando eu cheguei aqui em Londres, eu achei que eu seria a primeira preta desse lugar. Porque até então, Inglaterra, né? Pobre nunca sai do Brasil. Quando sai, faz mil e uma imaginação. E eu achei que eu estava chegando num país que só teria brancos. Foi aí que eu me deparei com várias pessoas da minha cor. E eu falava, gente, mas eu não estou na Inglaterra, gente. Eu imaginei que aqui tivesse pessoas claras, só branco. Mas não. A melhor raça que tinha era a minha aqui. Então eu já me senti em casa. Só que não foi bem da forma que eu imaginei. Porque quando a gente chega num país que a gente não está acostumada, a gente tem que se acostumar com a cultura, com as comidas. E nós chegamos aqui, o Daniel de cara falou: não, amanhã mesmo a gente tem que comprar feijão, tem que comprar arroz, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Porque quando nós chegamos aqui, minhas cunhadas tinham virado completamente inglesas. Ela só comia só as comidas daqui. E saí eu e Daniel para procurar arroz e feijão. Aí encontrei o arroz e feijão, compramos panela de pressão, encontrei o açougue, fui lá e achei costela, e comprei costela. Eu sei que tinha comida brasileira. E procura serviço para cá, procura serviço para lá, e não conseguíamos. Até que Daniel conseguiu trabalhar isso e aquilo, aquilo outro. Com 20 dias que eu estava aqui, eu comecei a perceber que a minha menstruação tinha atrasado. E eu falei, gente, minha menstruação atrasou, é estranho esse negócio, eu estou passando mal, não estou aceitando muita água daqui, as comidas daqui não estão me batendo bem. Aí eu falei para minha cunhada, Liane, vamos comigo na farmácia comprar um teste para me ver se eu estou grávida? Aí ele falou, vamos. Aí fomos, fui, comprei o teste, fiz o exame, deu positivo. Na hora quando deu positivo, eu quase surtei, porque eu só tinha 20 dias que eu tinha acabado de chegar em Londres e me deparar com uma gravidez. Irmãos, eu tenho o costume de dizer que se tem uma pessoa que eu confio nesse mundo, que eu confio de olhos fechados é Deus. Eu tenho uma fé inabalável em Deus. Tudo aquilo que Deus fala comigo, eu pego aquilo para mim, entendeu? E eu sustento aquilo. Deus falou e é Deus, e é Deus, e é Deus. De impacto, eu não aceitei. Falei, gente, eu não vim para cá para engravidar, isso e aquilo, aquilo outro. Daniel, todo feliz, sentindo o pai do ano. E eu falei que se fosse um menino, seria João Vitor. Como Deus falou que minha primeira gravidez seria um menino, essa é uma das histórias tristes que eu conto. Eu tomei posse de que era um menino. E começamos a fazer um enxoval com muita dificuldade, porque eu tinha acabado de chegar, Daniel quase não ganhava nada, o que ele ganhava era somente para ajudar a irmã dele a pagar o aluguel, porque nós morávamos todos juntos, então nós dividimos as despesas, porque aqui é assim mesmo, irmãos. A gente mora dentro de um quarto, entendeu? Dividindo com outras pessoas. E esse quarto eles dizem que é um estúdio, que é uma pia, uma cama de casal, um banheirinho do lado pequenininho, com um vaso, uma pia de escovar os dentes e a ducha e um guarda-roupa pequenininho. Isso é um estúdio. E ali dentro daquele quarto morava eu, minhas duas cunhadas, meu sobrinho e eu e o Daniel. E eu já estava já desesperada porque o Daniel não conseguia trabalho. Ele ganhava 35 pounds o dia naquela época que nós chegamos. Nós não tínhamos condições de mudar, não tínhamos condições de receber uma criança. E eu, naquela época, muito estressada, falava que queria ir embora, que queria ir embora, que queria ir embora. E foi de repente que eu fui tomando nojo desse lugar. Grávida, sem serviço, sem poder trabalhar. Porque sem conseguir de pi. E foi muita tribulação, foi muito nervoso. E eu, irmãos, eu mudei muito, 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 muito. Eu era tensa. Mesmo ter me convertido, eu tinha algumas manias, defeitos, que hoje eu me envergonho. E eu era muito snob, eu era muito antipática. E eu só sei de uma coisa.
Até hoje eu tenho essa fama. As pessoas, quando me conhecem, elas falam desse jeito: nossa, eu pensava que você era outra coisa, mas você é totalmente diferente. Aí eu falo, como assim? Nossa, quem olha pra você pensa que você é tão nojenta. Aí eu começo a rir e falo, irmã, eu já fui um dia, mas graças a Deus, Deus trabalhou e mudou. E hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu mudei. Não sou mais a mesma. E com isso eu acabei fazendo várias pessoas tomarem antipatia de mim, de tão insuportável que eu era. Porque eu cobrava muito da Daniel, de estar naquela situação, e eu era muito, 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 muito chata mesmo. E com isso, foi todo mundo tomando antipatia de mim, do meu jeito. Mas eu não estava nem aí para o que os outros pensavam a meu respeito. Eu era eu e pronto. Até que, com muita dificuldade, eu consegui o DIPI. Só que quando eu consegui o DIPI, eu já estava com 6 para 7 meses de gravidez. E na minha gravidez eu adquiri a diabetes gestacional. E quando eu adquiri essa diabetes gestacional, foi ali que eu comecei a ter os problemas. E como Deus tinha falado para mim que seria um menino, eu nunca, nenhum momento, esbocei desejo de passar a mão na minha barriga e dizer que era uma menina. Tanto que eu ia no médico fazer ultrassom e eu perguntava ao médico, o médico falava para mim que era uma girl. E eu falava que não era girl, não era menina, que era um boy, porque Deus tinha falado para mim que era um boy. Isso foi dos 6 meses até as 10 semanas de gravidez, que foi a qual eu cheguei, né? As 42 semanas, desculpa, errei. Até as 42, quase 43 semanas de gravidez. Por que foi uma gravidez tão longa? Porque aqui eles adotam que para a mulher realmente é melhor um parto normal do que uma cesárea. E quando você tem o primeiro filho aqui, eles te deixam você sentir dor até a hora de você ganhar o neném, seja parto normal. Só em último caso que eles fazem cesárea. E aí foi o grande problema meu. Porque geralmente quando as mulheres não conseguem ter parto normal, a bolsa estoura. E a minha não estourou. E eu fiquei ali esperando sentir as dores de parto e não tive essas dores de parto. Eu lembro que numa quinta-feira eu fui no médico e quando chegou nessa quinta-feira eu falei com o doutor, doutor, pelo amor de Deus, a minha barriga está muito grande, já está muito pesada, eu não estou aguentando. Não é melhor a gente fazer o parto agora? Ele falou, Michele, calma, porque você já vai ganhar neném terça-feira de manhã. Eu estou marcando seu parto para terça-feira de manhã. Eu falei, não é muitos dias, doutor? Ele falou, não, não, já esperou até agora, espera mais um pouco. Eu falei, amém. Aí quando chegou o dia em que eu fui ganhar neném, com o enxoval tudo pronto, eu e Daniel nessa época já tínhamos mudado, tínhamos pro flat sozinho, decoração toda do bebê, papel de parede, tudo organizado, carrinho, tudo ganhado, tudo achado, que aqui é assim. Eu lembro que o bercinho Daniel tinha achado na esquina da nossa casa. E ele veio todo feliz. E eu era tão antipática, que eu falava desse jeito: meu Deus do céu, tudo usado. Oh, meu Deus, o primeiro filho. Irmão, vocês não têm noção de como eu era. Graças a Deus, Deus me mudou. Porque se fosse, eu acho que nem eu mesmo me aguentaria. E nesse dia, fui para o hospital para ganhar neném. Quando chegou lá, estava eu e o Daniel e uma amiga da gente, a qual tinha me acompanhado no período da minha gravidez, para poder fazer ultrassom, essas coisas no médico, porque o inglês não saía, não falava, não entendia. Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, irmão. Não melhorou muita coisa. Não. E eu fui, entendeu? Para ganhar o bebê. Só que chegou lá na hora, o médico falou: é melhor a gente fazer uma ultrassom para saber como que tá o bebê. E foi fazer ultrassom. Eu só lembro só dessa palavra, que é uma palavra que não sai da minha cabeça. O médico botou o aparelho na minha barriga. Na hora quando ele terminou de botar o aparelho na minha barriga, ele falou: coração não roda. Aí eu falei: o quê? O coração não tá batendo. Aí a Gabriela, essa amiga minha, ela
parou, olhou pra minha cara, olhou pra cara do Daniel, e eu olhei pra cara do Daniel assim, perguntei o que estava acontecendo. Aí ela falou, gente, olha, eu não sei como dar essa notícia pra vocês, mas ele tá dizendo que o coração do bebê já não tá mais batendo. Aí foi aquele baque comigo. Eu falei, como assim o coração não tá batendo? Deus falou que me daria um menino. E eu ainda na história do menino, que eu não tirava o menino da cabeça. E eu fui fazer a cesárea. Nisso chegou todo mundo no hospital, a família, todo mundo preocupado, isso, aquilo, aquilo, outro. E eu ainda fiquei algumas horas com aquela criança na barriga esperando dar o horário para mim poder fazer a cesárea, porque eles não queriam fazer a cesárea em mim. Eles queriam que eu tomasse um remédio para poder descer. E eu falei, eu não vou tomar esse remédio, eu não vou tomar, agora eu quero a cesárea, porque já que vocês cometeram esse crime e eu não aceito. Ou então vai morrer eu e o bebê aqui dentro. Aí eles resolveram fazer a cesárea, só me pedindo um pouco mais de tempo para que eu pudesse fazer a cesárea às 3 horas da tarde. Quer dizer, eu cheguei no hospital, era mais ou menos umas 6h30, eu fiquei de 6h30 da manhã até as 3 horas para poder fazer o parto. E na hora quando eu fui fazer o parto, veio a menina. E na hora quando eu olhei assim pro lado, a minha cunhada do meu lado, ela segurou na minha mão e falou, aí ó, sua menina. Irmãos, eu não sei explicar qual foi a sensação de acreditar numa promessa e achar que ela tinha sido destruída com uma menina. Eu indagava muito isso a Deus. Muito, muito, muito. Eu chorava muito, sofri muito com isso. E foi aquela revolta, aquele desespero, o Daniel chorando, a família também, e as irmãs preocupadas com o Daniel, porque o Daniel não saía de dentro do mortuário. A bebê ficou comigo de 3 horas da tarde até as 8 da noite. Às 8 da noite eles já levaram já para o mortuário, pro freezer. E eu parecia que estava assim, dopada, entendeu? Eu estava completamente. Não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E todo mundo preocupado com a minha calma. Porque todo mundo já sabia como eu era e eu estava muito calma, muito serena. O meu sofrimento era de ver aquele bebê ao meu lado, a tristeza de nunca ter passado a mão na barriga achando que era uma menina, porque em todo momento eu conversava e passava a mão falando como se fosse um menino. E eu estava sofrendo devido a essa situação, o arrependimento. E o Daniel naquele sofrimento todo, isso e aquilo, porque ainda que eu temasse dizendo que seria um menino, todos nós eles estavam esperando uma menina. E devido a essa situação, era para mim ter ficado uma semana no hospital, acabou que eu tive que sair antes. Eu pedi a irmã, eu falei, por favor, conversa com o médico, pede ele para me liberar antes. Por quê? Porque eu tô com medo do Daniel. Como assim? Eu falei, ele não quis em casa, ele tá no hospital desde o dia que nós chegamos, já tem 3 dias que eu tô aqui, ele não toma banho, ele não come. Na época, o Daniel, ele não estava firme nos caminhos do Senhor, ele só fumava. E eu tô com medo. As irmãs dele levavam comida para ele, levava roupa para ele tomar banho, mas ele não tomava banho. Ele só fumava e ficava dentro daquele. Ia lá no freezer e pedia para tirar o bebê para ele poder olhar. E ele ficava naquela coisa lá. Aí eu pedi ela foi, conversou com o médico foi, entendeu a situação. E eu falei, eu me responsabilizo, eu assino qualquer papel, só que eu tenho que ir para casa. E nisso, o médico me liberou. As minhas cunhadas, eu não posso reclamar delas nesse ponto, elas foram excelentes comigo. Minhas cunhadas, minha sogra, que estava nessa época aqui, da primeira vez que ela veio. E ela, quando eu cheguei no meu estúdio, não tinha nada. Não tinha berço, não tinha carrinho, não tinha roupa, não tinha papel de parede, não tinha nada mais. E eu vi aquela situação, mas também não queria sofrer com aquilo, porque eu tinha que ser forte, porque eu estava vendo Daniel desabando. Daniel chorava igual uma criança e eu tentava ser forte por ele. E eu acumulei aquilo ali dentro de mim, acumulei.
Aí eu pedi autópsia, eles falaram que iam me dar autópsia, fazer autópsia, depois de 40 dias enterraria o bebê. Eu falei, amém. No dia de me dar o resultado da autópsia, o médico olhou para minha cara e falou, não posso ler isso. Eu falei, como não pode ler isso? Ele falou assim, esse resultado quem tem que te dar foi o seu obstetra, o médico que fez a sua cesárea. Eu falei, como assim? Aí ele falou, desculpa, não posso ler isso. Entre em contato com o seu médico para ele poder te dar. Conclusão, até hoje, eu não sei por que Ana Karenina morreu. Não sei. E eu acumulei aquele estresse dentro de mim. E nessa época, eu ia para a igreja, Daniel me acompanhava, mas ele não estava na presença do Senhor. Não estava. E nesse dia, vim embora do hospital. Com uma semana, eles marcaram o funeral. E eu achei muito estranho, porque eles resolveram pagar tudo aqui do funeral. E eles não fazem isso aqui. Mas amém, glória a Deus, não vai ser menos despesa. Naquela época, imigrante, sem documento, né? Falei, seja o que Deus quiser. E eles pagaram o funeral todo. Irmãos, isso não é para qualquer um. Não importa o tamanho do filho. Quando uma mãe perde um filho, é uma dor inexplicável. E devido ao Daniel tá muito vulnerável, eu via o sofrimento dele, eu não queria sobrecarregar com a minha tristeza. Então eu tive que manter aquela pose de forte, mulher forte, que eu creio em Deus, que Deus tem um propósito, e aquilo outro. Só que aquilo estava fazendo mal para mim, que chegou ao ponto de me jogar na lama. E eu nunca vou esquecer desse dia. Chegou o dia do funeral, fomos para o cemitério de Alperton. E no momento que o carro da funerária chegou, o rapaz tirou o caixãozinho de dentro do carro e ele perguntou a quem eu entrego. Irmãos, foi a sensação mais dolorosa da minha vida. Nessa época eu tinha um casal de pastores que eu amo eles, mesmo hoje não estando na igreja deles. Eles seguraram na minha mão. Eles foram pais para mim. E ela, a esposa do pastor, o tempo todo segurando na minha mão. Michele, calma. Deus é contigo. E eu dando uma de forte na hora quando o Daniel falou, não, eu pego. E que eu peguei, que eu vi o Daniel pegando aquele caixãozinho branco na mão. Irmãos, eu dei um grito que parecia que estava preso aqui dentro de mim. E eu chorei tanto, eu entrei em desespero nesse dia. Porque eu não conseguia acreditar que eu estava vivendo aquilo sozinha, longe da minha família. Porque apesar de eu estar com a família do Daniel, em momentos tristes assim, né? A gente quer pai, quer mãe, quer irmã, quer a família. E eu vendo meu marido completamente vulnerável, porque ele não estava aguentando ele. E naquele dia, nós enterramos a Ana Carolina naquele lugar. Foi o dia mais triste da minha vida. E eu lembro que naquele dia eu cheguei em casa, depois disso. E eu tive um momento de loucura. Naquela época aqui, vendia aqueles pacotes de cervejas Foster, de 8. E eu sempre via as pessoas bebendo. O Daniel, nessa época, ele bebia, só que eu não bebia. Ia para a igreja. E nesse dia eu peguei o dinheiro, cheguei em casa, eu tive um desentendimento lá. Eu ouvi algo que eu não gostei, que me desagradou, entendeu? Pelo momento que eu estava passando, triste.
uma pessoa abriu a boca e falou uma besteira que eu acabei ouvindo. E naquele dia eu chorei muito, saí de dentro da casa da minha cunhada, assim, que nós morávamos de porta em porta. E eu entrei para dentro da minha casa, peguei o dinheiro na carteira. E o Daniel falou: onde você vai? Eu falei: não vem atrás de mim, me deixa o meu tempo. Aí ele olhou para minha cara e falou: mas o que está acontecendo? Eu falei: deixa eu quieta. Vai lá e pergunta o que aconteceu. E eu desci as escadas com o dinheiro na mão. E eu lembro que eu entrei dentro de um shoppingzinho, que no Brasil a gente fala bar. E eu comprei 8 latinhas de Foster e 2 carteiras de cigarro. Eu já tinha mais de 5 anos que eu tinha parado de fumar. E eu lembro que eu fui para um parque, que fica próximo da minha casa, que eu sentei na parte mais alta assim, do parque e comecei a beber, 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 beber. Irmãos, aqui as latas de cerveja, elas são desse tamanho, aquelas latas grandes. Eu nunca tinha visto isso quando eu cheguei aqui, porque lá no Brasil, na minha época, não tinha isso. E eu tomei aquelas 8 latas de cerveja. Eu lembro que eu fiquei muito maluca, muito maluca. E fumei 2 carteiras de cigarro. E nisso uma amiga minha me ligou, isso, aquilo, onde você tá, onde você tá, onde você tá. E quando eu cheguei em casa, eu estava muito bêbada, muito doida. E Daniel, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu só ria e mandava todo mundo sair, mandava todo mundo sair. Acabei brigando com ele. Aí eu tomei um banho. Todo mundo sabe como que é a pessoa quando tá bêbada, o que acontece, né? Isso é uma parte triste da minha vida, entendeu? Porque foi um dos piores momentos que eu tive na minha vida, foi a perca da Ana Carolina. Hoje, se a minha filha estivesse viva, ela estaria completando 20 anos, eu teria uma moça dentro de casa. E depois dali foi só barreira para baixo. Eu não quis mais voltar para a igreja, eu não quis mais ir na igreja, eu não queria mais saber de Deus, eu não queria mais saber de nada. Eu só queria saber de beber, fumar. Eu não saía para bar, para shopping, nada disso. Não, meu negócio era tomar minha cerveja dentro de casa. E eu fui bebendo, 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 fumando, bebendo, fumando. Aí até que um belo dia eu percebi que a minha menstruação tinha atrasado, já tinha se passado 2 anos. Aí eu fiz o exame e descobri que estava grávida do meu João. Aí isso daí fica pro próximo vídeo. Porque se vocês estão achando que eu já tinha passado prova em perder minha filha, imagina quando eu te contar o que aconteceu com o meu João. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que o temem. O Senhor é Deus. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Eu tive uma criança, eu gerei e ele o recolheu, a minha menina. O sonho da menina até hoje eu tenho. O Daniel também, só que agora eu não quero mais. Eu falei: Jesus, agora eu vou ficar pelas netas que o Senhor irá me dar. A perca de uma criança, a perca de um filho, é o sentimento mais horrível que existe na humanidade. Eu não gosto muito de falar porque eu falo que a Ana Carolina virou uma estrelinha para mim. Hoje eu tenho o John e tenho o Peter, que são os grandes amores da minha vida. Gente, desculpa, é minha cachorra, que eu esqueci de falar que eu tenho ela. Mas o John foi uma bênção na minha vida, foi a minha superação, foi mostrar para mim que eu tinha que mudar, foi o meu aprendizado. A única certeza que eu tenho é que um dia eu irei encontrar com a minha filha. Um dia. Um dia que Jesus voltar, buscar a igreja dele, ou se eu for antes, eu sei que eu irei rever minha filha. E a Ana Carolina, ela tá no meu coração. Eu tenho um pigentezinho que no próximo vídeo eu vou colocar. Todo mundo me pergunta desse jeito. Por quê?
Quem não sabe, né? 2 meninos, uma menina. Você tem uma menina? Aí eu falo, tem. Sério, cadê ela? Eu falo, tá no céu. Aí outro dia eu ouvi de uma moça bem assim, caramba, você é muito forte. Eu falei, por quê? Ela falou, você teve coragem de fazer um pingente com 2 meninos e uma menina? Eu falei, ela teve aqui. Eu gerei ela durante quase 43 semanas, mas eu gerei ela, minha princesa. Eu acho que eu tenho esse sentimento porque eu nunca passei a mão na minha barriga e chamei ela de filha. Mas só Deus sabe o porquê que o quanto eu sofri com isso. Hoje nem tanto, hoje eu não sofro mais não, mas eu já sofri muito devido a isso. Hoje eu consigo entender que para tudo Deus tem um propósito. E eu creio que assim que Deus fez comigo, me moldou nessas áreas para me tornar a mulher que eu me tornei, Ele também irá fazer com vocês de forma diferente. Mas o testemunho da chegada do João Vitor e os problemas que eu tive que enfrentar fica no próximo vídeo. Aí já é a parte 4. É parte 4 ou parte 3? Parte 3, ó, o John tá aqui, ó. Mãe, a parte 3. Me emocionei tanto que eu até já tô achando que é já a parte 4. Mas, com certeza, vocês irão adorar ouvir essa parte do John. Ainda tenho muita coisa para contar. Se eu tivesse de dar meu testemunho todo, eu levaria pelo menos umas 2, 3 horas, estourando 4 horas. Por isso que eu tô fazendo por partes. Desde já agradeço a presença de vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Dá um like lá, inscreve-se no meu canal, porque toda vez que eu postar os vídeos, vocês irão ver que eu postei. E não fica de fora, não. Eu tenho certeza que esse meu testemunho, eu não cheguei ainda nas partes ainda que são ainda muito fortes que aconteceu na minha vida. Eu tinha todos os motivos para desistir. Mas em uma das minhas fases, das piores lutas que eu tive aqui, porque essas partes que eu estou contando, eu não tinha ainda experiência com Deus. Eu cheguei a um ponto de falar desse jeito com o Senhor: Senhor, ainda que o Senhor me esqueça, eu não te largo. Eu vou passar o que tiver de passar, mas eu não te largo. E eu fui ao fundo do poço, nesse país. Nem a minha família sabe o que eu passei aqui. Eu nem cheguei na pior fase desse testemunho. É um testemunho que foi muito forte e que só sobrevive quem é corajoso e crê em Deus. E na próxima parte eu conto sobre a história do John. Desde já agradeço a vocês. Ficam todos com Deus. Desculpa pelas minhas lágrimas, mas daqui por diante eu vou chorar um pouquinho porque são muitas coisas que aconteceram, pesadas, e para honra e glória hoje eu estou aqui. Desde já eu agradeço, fiquem todos com Deus e a próxima parte. Bye!